Olá, boa noite para você. Incêndio em prédio de luxo. Fogo consome apartamento inteiro na Asa Norte. Chamas escaparam pela janela, gerando uma enorme fumaça preta. 2 mulheres precisaram ser resgatadas do 6º andar pela janela de um apartamento vizinho. Neste momento, os bombeiros ainda trabalham no rescaldo para evitar que o fogo comece de novo. Na estrutural, o incêndio foi em barracos. O governo do Distrito Federal vai entregar ao IPHAN amanhã o novo projeto de reforma do viaduto que desabou no Eixão Sul. A expectativa é que dessa vez o Instituto libere a obra. As principais notícias do DF e do entorno você acompanha a partir de agora. A gente começa a edição de hoje direto da Asa Norte, onde a Vitória Mello acompanha o trabalho dos bombeiros no incêndio que atingiu um prédio de alto padrão durante a tarde. Qual a situação de momento aí, Vivi? E há feridos ou não? Boa noite para você. Oi, Willy, boa noite para você, boa noite a todos. Bom, 5 pessoas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros, mas nenhuma em estado grave. O que deixou muita gente preocupada foi a situação de 2 moradoras que ficaram presas no apartamento por conta da fumaça. Elas não conseguiram sair e tiveram que ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Foi um trabalho intenso dos militares aqui hoje. Até agora, a portaria onde aconteceu o incêndio está interditada. Os moradores tentam a todo momento pedir informações aos bombeiros. Por enquanto, a gente sabe que 3 apartamentos foram atingidos. O 603, que foi onde começou o fogo, que está completamente destruído. O 604, que fica em frente. E o 602, que era onde essas 2 mulheres estavam. Ainda não se sabe como esse fogo começou. A gente passou o dia aqui e agora vai mostrar como foi toda essa movimentação na reportagem. Uma imagem impressionante. Em pouco tempo, o fogo que começou em um apartamento do 6º andar deste prédio se alastrou. Moradores se reuniram embaixo do bloco. 2 senhoras que estavam no apartamento vizinho não conseguiram sair. Entre elas, a síndica. Uma cena desesperadora. Eu vi elas, as 2 ali, bem desesperadas, com toalha no rosto para conseguir respirar. Muita fumaça preta atrás. E os bombeiros aqui de baixo tentando acalmá-las e eles tentando por vários caminhos chegar até lá. Foram 2 tentativas de resgate. A primeira não deu certo. Dona Antonieta é moradora e recebeu uma ligação da síndica pedindo socorro. Ligou desesperada, chorando. Falou, eu tô morrendo sufocada. Foi um trabalho e tanto para conseguir retirá-las de lá de cima. A movimentação ainda é intensa. Aqui em frente ao prédio, os bombeiros acabaram de retirar as 2 vítimas que ficaram presas lá em cima e agora estão indo ao hospital. A gente ainda não tem detalhes sobre o estado de saúde dessas vítimas, mas pelo que a gente conseguiu ver, elas estavam se comunicando, muito nervosas. A síndica do prédio foi uma dessas vítimas. A gente acompanha aqui, continua acompanhando toda a movimentação do Corpo de Bombeiros. Do alto dá para ver o tamanho do estrago, um volume enorme de fumaça preta. Alguns apartamentos ao lado também foram atingidos. Um bombeiro ficou ferido. Até o fim da tarde, a fumaça continuava saindo do local. Bom, e a Polícia Civil chegou aqui no fim da tarde junto com a Defesa Civil e, claro, o Corpo de Bombeiros continua aqui acompanhando esse trabalho da perícia. Mas quem vai explicar pra gente como que vai continuar esse trabalho é o Tenente Coronel André Noble. Boa noite, Tenente Coronel. Como que vai ser esse trabalho, né? Essa continuação desse trabalho aqui? Boa noite. Boa noite. A equipe do Corpo de Bombeiros ela vai terminar de fazer a vistoria. Vai verificar se ainda existem pontos quentes, fazer a extinção dos pontos quentes que ainda existem, eliminar toda a fumaça para só então a gente tomar uma outra providência. Depois disso vai ser feita a vistoria pela Defesa Civil para verificar se o prédio tem condição de retorno dos moradores. E vocês já sabem dizer onde esse fogo começou nesse apartamento? Se foi na cozinha, algum local? Não, no momento não, né? Só depois da perícia, né? O Corpo de Bombeiros vai fazer a perícia, em torno de 30 dias para concluir o laudo. Após o término da perícia, que nós temos as informações para saber onde que se iniciou e quais foram as causas do incêndio. O prédio ainda deve ser interditado, vai ser liberado para os outros moradores ainda hoje? Tem algum tipo de previsão? Não, nós não temos uma previsão, né? Provavelmente os apartamentos da outra
aprumada, pode ser que sejam liberados ainda hoje. Os da aprumada onde aconteceu o incêndio, os apartamentos onde aconteceram o incêndio, eles não vão ser liberados no momento. Tá? Só depois da vistoria da Defesa Civil e do término do serviço do Corpo de Bombeiro é que a gente vai analisar para ver se tem condição desses moradores retornarem. E as vítimas? Qual foi o estado que elas foram transportadas? Todas as vítimas, nós tivemos 5 vítimas. Todas elas foram transportadas para os hospitais aqui próximos, Prontonorte, Santa Helena, todas com apenas intoxicação. Nenhuma vítima grave, não houve nenhuma vítima com estado mais grave. Elas passaram mal por terem ingerido muita fumaça e foram transportadas aqui para os hospitais sem nenhuma gravidade. Vocês tiveram bastante trabalho para conseguir retirar as duas senhoras, né? O que aconteceu nesse socorro? Nós retiramos as senhoras pela escada. A nossa escada ela tem um sensor de proximidade em que nós temos que trabalhar com bastante cautela para que não trave essa escada, né? Então, por isso que a gente tem que posicionar a escada de uma forma com cautela, para que a gente possa permitir que as vítimas ingressem na mesma, né? Enquanto a gente estava mantendo contato com elas, nós estávamos posicionando a escada e os bombeiros estavam fazendo a extinção por dentro do prédio. Assim que foi possível, nós resgatamos as vítimas. Mas nós, o tempo todo, mantendo contato visual, conversando com as vítimas, para que no momento certo elas pudessem ser resgatadas. Obrigada, Tenente Coronel. Willy, é com você aí no estúdio. Obrigada, Vivi.